Olá, eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E damos as boas-vindas ao tal podcast, espaço de conversas sem guião que aproximam experiências e histórias de vida. É nos estúdios do Expresso que recebemos o vencedor da última edição do Prémio Revelação AGEAS, Teatro Nacional Dona Maria II. Tem temporário no nome, mas é permanente a marca que a sua originalidade artística nos deixa a cada interpretação, criação e encenação. Criativo desde Moçambique, que é como quem diz desde que nasceu, Marco Mendonça tornou-se um criador para muitos palcos e aplausos, juntando ao talento para compor personagens uma aguçada veia de documentarista, visível nos espetáculos Blackface e Reparations Baby, exímios na arte de fazer rir e refletir. Manning, que é como quem diz muito. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Bem-vindo, Marco. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Georgina. Um prazer enorme estar aqui e obrigado por esta introdução tão simpática e generosa. Muito, muito obrigado mesmo. É o mínimo, podes crer. Olha, tu tens mergulhado em arquivos históricos sobre a presença negra no mundo, o passado colonial português, e isso tem uma exteriorização nas tuas criações artísticas. Qual é o impacto pessoal e intransmissível, mas partilhável, dessas investigações? A aprendizagem, o conhecimento, né? Eu acho que nunca é demais conhecermos de onde vimos, né? E eu uso muitas vezes os espetáculos que faço, os temas que procuro trabalhar também como pretexto para aprender mais sobre as coisas, né? E é muito fácil, eu sinto que facilmente me esqueço assim de coisas importantes, factos, datas. Então é bom ter várias notas, né, nestes processos de investigação e de pesquisa, ter assim muitas notas, às vezes notas repetidas em vários momentos dos documentos, só para eu poder também voltar e ter aquele acesso direto à história e àquilo que vou recolhendo como material de uma forma mais acessível para mim também. Ou seja, de certa forma, acabo por fazer com que estes temas sejam mais acessíveis para mim e depois, eventualmente, tentar dialogar com o público através disso, né? Sempre com o humor à mistura também, como tu referiste. E pronto, é essa a maneira que até agora me tem servido para trabalhar e vamos ver o que é que se aproxima depois disso. E de onde é que te vem o humor? Ou porquê o humor? Já temos aqui uma aproximação também a outros podcasts, mas ainda bem. De onde é que vem? Sim, porque é preciso dizer que tu tens uma relação já com esta sala e com outros anfitriões de podcasts desta casa. Exatamente. Fiz aqui parte de um podcast muito interessante chamado Humor à Primeira Vista. Vamos aqui honrar o Gustavo, que está aqui mesmo ao nosso lado. O Gustavo está aqui também e merece ser mencionado. Claro que e sim. ouçam também esse podcast, obviamente. A pergunta era, de onde é que vem o humor, a minha relação com o humor? Vem de casa, vem de Moçambique, que vem da minha relação com a minha família, que felizmente sempre foi ótima, posso dizer que tive uma infância muito feliz, muito bem-humorada, muito alegre, muito privilegiada, e o humor vem daí, né? Vem dessa leveza que eu sentia nos meus pais, na relação que tinham connosco, na relação que tinham entre eles, com amigos, etc. Fui uma criança que frequentou muitas festas de adultos, ou seja, sinto que tive acesso ao humor dos adultos muito cedo, talvez até em momentos em que não era suposto, né? Ou certos tipos de humor, certas piadas que eu se calhar não devia ouvir com 6 ou 7 anos, mas a verdade é que fui absorvendo essas piadas,
essa ginga toda, né, do povo moçambicano, especificamente de Tete, né, o povo Manhungue, da Vila do Songo, e também de pessoas portuguesas, né, porque a vila onde eu nasci tinha várias pessoas portuguesas. Aliás, eu sou o produto da ida de uma dessas pessoas portuguesas para aquela vila em específico. Portanto, acho que posso dizer que tive acesso a muito boa disposição em criança. E acho que isso, pronto, acabou por ficar, felizmente. Sem perceberes, foi o teu laboratório. Sim. Eu lembro-me dessa vontade de fazer rir, né? Que começou desde muito cedo, que era perceber que o riso era assim uma catarse coletiva muito, muito agradável de se ver e também de se sentir, né? De participar. Então era sempre essa coisa nas pecinhas que fazíamos da escola, nas danças que inventávamos na escola, o que é que poderia ser o mais engraçado de se fazer, em que contexto fosse, né? Como impressionar as miúdas, né? Raparigas, assim, em pequenino na escola. Tinha também sempre essa dúvida, né? Como é que eu vou impressionar a pessoa X ou a pessoa X? E acabava por recorrer muitas vezes ao humor, né? Tipo, muitas vezes ao humor físico, né? Tipo, fingir que tropecei e não sei o quê. Palhaçadas que às vezes uma pessoa nem... A Charlie Chaplin. É isso, nem pensava assim muito racionalmente no que é que eu queria fazer ou pronto, de que maneira é que eu queria fazer rir as pessoas. O impulso estava sempre lá antes de sequer vir um pensamento sobre isso. Era muito, muito imediato. Mas ao mesmo tempo muito reservado também, sempre, né? Guardando sempre uma certa timidez. É o que a minha mãe diz, que eu sempre fui uma pessoa de alma velha. E que é isso, passava 80% do tempo calado, mas quando falava tinha de ser para me mandar uma laracha qualquer, uma coisa qualquer politicamente incorreta, ou para desmontar ali um bocadinho o ambiente, tirar o tapete às pessoas e fazê-las rir, ou fazê-las só olhar assim. O que é esta criança? Esta criança não fala e de repente está aqui a mandar piadas, mas o que é isto? Mas pronto, foi muito Esta criança isso. não fala, agora fui para o Catarina, nosso convidado. Exato. Isto é da Catarina e a beleza de matar fascistas. Sim. Pronto, e que para quem viu, né, os personagens, né, são da família. Uhum. Todos auto-intitulam-se, só todos se tratam por Catarinas. Catarinas. Catarina, minha irmã, Sim, Catarina, meu meu pai. Pronto, é por aí. Mas estava aqui a ouvir-te sobre esta questão da alma velha. Uhum. Tu estás metido no 31 agora? Exatamente. De idade? Sim, oficialmente 31 anos de idade, sim. E que te traz outros 31? Traz-me outros 31, sim, é isso, né? Responsabilidades da vida adulta, projetos da vida adulta, decisões da vida adulta, a nível profissional também, de certa forma, desafios maiores a chegar, né? Acho que é isso, é um sentido de responsabilidade. O meu 31 acho que é isso, é tipo assumir responsabilidade por tudo o que escolho fazer, né? Porque parece que daqui para a frente sinto que é agarrar as oportunidades que já surgiram, né? E que estão a dar frutos, felizmente, com alguma margem para arriscar em coisas novas, mas com muito mais cuidado do que se calhar eu teria há 10 anos ou há 8 anos. Mas sim, está a ser um bom 31. Ótimo 31. Mas que cuidados são esses que tu tens que ter agora, aos 31? Sei lá, são assim coisas muito autoimpostas também, de certa forma, né? De cuidados com a saúde, por exemplo, né? Pronto, o exercício físico, aquela coisa. Não me digas corre. Eu comecei a correr mais agora, ok? Eu comecei a correr mais, por isso é que me interessou quando falaste disso há bocado, que é... Ainda não estávamos a gravar, mas eu partilhei aqui como sou uma maratonista reversa. Reversa, exatamente. E eu aqui a pensar fazer uma meia maratona daqui a um ano, estás a ver? O quê? Estás a treinar para isso? Não estou, eu não diria que estou a treinar para isso, mas estou a preparar-me mentalmente para se calhar começar a treinar. Então és dos meus, É isso, se calhar não vai passar daqui. Eu já Mas porquê agora esse objetivo? Agora já entrei.
uma necessidade qualquer Superação? de superação, de pronto, ter entrado nos 30 e pensar, pronto, isto agora dizem que né, agora a tendência é ganhar quilos mais facilmente, pronto, o metabolismo ficar um bocadinho mais lento, etc. E pronto, é aquelas decisões meio inconscientes, né, de fazer qualquer coisa. Confia nisso tudo, é verdade. É? Okay. Mas quer dizer, faz sentido para um ator, faz muito sentido cuidar do corpo. Sem dúvida, sim. Também faz parte dessa missão, entre aspas, né? Que é manter-me minimamente em forma para estar preparado para qualquer eventualidade, né? Qualquer trabalho que possa ser mais exigente. Eu acho que é essencial ter-se o mínimo de condição física para fazer este trabalho, até porque sem ter o corpo disponível, é isso, a cabeça também acaba por, descair para um lugar mais conformista, mais preguiçoso, menos interessado, e é isso, interessar-me por esta superação, né, a nível físico, de correr mais 1 quilómetro do que corri na semana passada, ou ir lançando assim pequenos desafios a mim próprio. Ajuda também a manter uma certa, não sei, vitalidade na forma como me relaciono com o trabalho, na forma como me proponho a aceitar certos desafios, e é isso, eu diria que ali entre os 27 e os 28 não me sentia tão fisicamente disponível como sinto hoje, por exemplo. Sinto que estava assim numa fase um bocadinho mais negligente com o corpo. E então agora estou também nessa demanda de não, tens de manter aqui uma certa... Mais responsabilidade, mais necessidade de cuidar da tua máquina de performance. É isso. Tem mesmo de ser. No meu caso ajuda-me também a nível de saúde mental e, portanto, ajuda-me a dormir melhor à noite. Portanto, há uma série de benefícios que não me importa nada de considerar. E como é que a tua alma velha acompanha tudo isso? Sentada no sofá, com um ar carrancudo desta juventude. Minha alma velha, pronto, é o que me acompanha, se calhar, nos momentos de maior quietude, de maior silêncio, de maior introspeção. Nos momentos criativos, eu acho que também me ajuda a olhar para as coisas com uma certa distância, e eu se calhar associo isso muito ao facto de eu ter tido pais com idades muito diferentes. Meu pai era 33 anos mais velho que a minha mãe, nascido nos anos 40, e a minha mãe nos anos 70. E em casa eu sempre tive um bocadinho dessas duas, embora o meu pai tivesse sido sempre uma pessoa muito jovem mentalmente, pronto, eu sinto que pude ter acesso aos dois polos assim de geracionais, na forma de olhar para as coisas normais da vida, né? E pronto, ao mesmo tempo que vi o meu pai sempre conheci o meu pai de cabelos brancos. Nunca o conheci de outra maneira, a não ser em fotografias, e a minha mãe sempre foi e será uma mulher hiper jovem, não é? E ver a forma como eles geriam também a relação deles foi sempre assim muito fascinante. E então nunca tive medo de assumir um certo lado meu mais velho, entre aspas, mais do não falar muito, pronto, tentar ficar mais com os meus pensamentos, assim, numa certa melancolia às vezes também. Depois é isso também, né? Não sei o que é a definição certa desta alma velha, mas eu sinto que me ajuda de certa forma a ter pausa, a ser paciente e a ser, sei lá, compreensivo com a forma como o tempo avança, né? E como às vezes o tempo não chega, mas é isso. Eu sinto que aos 31 ainda tenho tempo para fazer muita coisa. E esses silêncios também são uma forma de lidar com as tuas próprias emoções? Aliás, faço-te outra pergunta. Porquê que decidiste tornar ator? Faço primeiro a pergunta do ator antes do encenador.
e se foi uma forma de perceberes as tuas próprias emoções e sentimentos. Sem dúvida. Não de forma racional, quando tomei a decisão, não de forma articulada, ou seja, para mim não era... eu não encontrava sentido em descrever a coisa dessa maneira, mas hoje em dia faz todo o sentido essa descrição que fazes. Porque é isso, eu sinto que em palco, especificamente falando aqui de teatro, né, que é se calhar a arte que mais me apaixona ainda hoje, eu sinto que é isso, posso acessar coisas em público que normalmente só acesso em privado, ou pronto, é mais no trabalho de casa que eu acesso essas emoções, essas complexidades, né? Daquilo que é, pronto, o ser humano, e conhecer-me mais e mais tem muito a ver com o teatro, tem muito a ver com as pessoas com quem me cruzo, as peças que tenho a oportunidade de fazer, os temas que tenho a oportunidade de trabalhar a título próprio ou não, e pronto, depois em cena é uma expressividade, é uma liberdade que eu sinto que socialmente, pronto, ainda tenho alguma dificuldade em exercer, né? Claro que às vezes fazemos personagens que são muito, pronto, maiores que a vida e assim coisas, personagens mais caricaturais, mais arquétipos, né? Mas é isso, a vida real também está cheia de arquétipos. Aliás, acho que os arquétipos existem como elemento da literatura justamente, né, porque se vêem muito na vida real, né? E acho que existem pessoas na vida real que também têm uma certa grandiosidade de espírito, tanto para o bem como para o mal, né? E ultimamente tem-se visto isso mais para o mal, infelizmente. Mas existe ali pronto, são personagens, são pessoas para as quais eu, às vezes também sinto isto, né? Ao olhar para certas pessoas penso que têm aura de personagem de ficção, né? De vilão, ou de, pronto. E pronto, inspiro-me muito nisso também para experimentar coisas em palco, é sempre prazeroso. E a encenação entra porquê? Em que momento e porquê que decides que se calhar eu quero ter mais controle daquilo que vai para o palco? Eu acho que entra por uma razão muito simples, que é eu desejar ver em palco coisas que ainda não tinha visto e temáticas que ainda não tinha testemunhado, né, como espectador, a serem trabalhadas e faladas em palco. E surge também de eu gostar muito de imaginar coisas, ou seja, desde miúdo também brinco com isso, né? Seja com brinquedos, seja a fazer pecinhas de teatro no quarto com amigos, seja já na vida profissional, né? A colaborar quando há espaço com os encenadores e as encenadoras, e se fizéssemos mais assim, e se experimentássemos antes isto ou aquilo. Pronto, essa vontade, esse entusiasmo, é assim uma coisa quase infantil, às vezes, de bora experimentar isto, e se tivesse aqui umas luzes, não sei o quê, umas cortinas, acho que ficava mesmo bonito, e concretizar essas imagens que aparecem primeiro aqui, não é? E perceber o quanto elas se moldam também, porque nada se faz sozinho, então há a imaginação de outras pessoas que vêm compor ainda melhor, de melhor maneira aquilo que eu imaginei, e pronto, é tudo muito prazeroso, ao mesmo tempo que aterrorizador, não é? De, pronto, criar qualquer coisa, pôr qualquer coisa em frente a um público, pronto, em frente à possibilidade da crítica e do julgamento pronto, mas também do bom feedback, né? Na verdade eu acho que qualquer feedback é bom feedback, desde que seja honesto, né? Não é? E construtivo, e é isso. A escrita é uma marca deste teu percurso mais recente, não é? Como dramaturgo, e já tive a oportunidade de dizer isso, tu escreves muito bem. Obrigado. Primeiro ponto, muito já obrigado. como cronista
tudo o que tinha lido que tinha sido escrito por ti. Aliás, há uma seriedade naquilo que tu escreves como cronista, até pela temática ou pelas temáticas que tu abordas, que depois já é muito interessante perceber essa transição para um registro mais leve, sem deixar de trazer a seriedade e de ir aos pontos, não é? Com a assertividade que também nos faz refletir e lá está, rir. Como é que tu te encontraste nesse lugar de escrita também? Já é algo que vem desde lá atrás e agora começaste a mostrar? Uau! Eu acho que sim, eu acho que já vem lá de trás também, embora agora, olhando assim em retrospectiva para a adolescência, eu sempre escrevi coisas. Sempre tive os meus caderninhos secretos que na escola às vezes, o que é que tens aí? Não, isto não é da escola. Escondia assim. Tu eras desses. Sim, da escola. Porque pronto, essa coisa de me expressar através da escrita era uma coisa que eu sentia que não havia muita gente à minha volta a fazer. Exato. Ou pelo menos se o faziam não falavam muito disso. E sempre foi uma coisa que eu queria ter partilhado com colegas meus de secundário, etc. Quando nos levavam ao teatro ou quando líamos poesia nas aulas de português ou qualquer coisa assim, eu ficava sempre muito entusiasmado, porque era tipo, uau, expressão literária, expressão escrita, e depois também vamos poder ler e vamos poder expressar-nos também a ler estas coisas. Tudo isso me entusiasmava muito. Então eu acho que a minha relação com as palavras sempre foi muito próxima. Eu tinha essa necessidade de escrever coisas, escrever pequenos poemas, escrevia coisas que achava que poderiam se transformar em canções de letras, canções letras de canções. Já, letras de canções e pronto, várias coisas, prosa poética, prosa só, pronto, eu investia muito nas composições da escola. Com bons resultados, imagino. Claro. Sim, os resultados eram agradáveis. Ai, que modesto, agradável. Não, é isso, nem sempre, às vezes também ia ali para sítios que pronto, a professora ficava, não percebo o que é que te deu aqui, mas pronto, isto era sobre Fernando Pessoa, de repente já estás a falar de super-heróis e não sei o quê, mas pronto, tudo ok. É mas, isso de facto, sempre. desculpa, mas a escola de facto consegue ser bastante castradora. Bastante. Porque eu acho que o exercício de escrever por aí, é a imaginação. Ou seja, sim. como é que tu, ao pegares num autor que não tem nada a ver com o lugar para o qual e depois te diriges, como é que isso não é valorizado? Sim, e atenção, era mais, eu acho que não era. Eu não me senti, não senti que o ambiente no secundário, especificamente entre o 10º e o 12º, não senti que fosse uma relação castradora com os alunos a nível de expressão de escrita, mas pronto, eram aqueles comentários, né, de alguns professores, porque tínhamos trabalhos de escrita em várias disciplinas. Lembro-me que em filosofia também tínhamos de escrever muito e discorrer muito sobre certos temas, muitos dos quais ninguém ainda percebia quase nada, né? Ainda hoje. Tipo, empiricamente ninguém tinha passado por metade daquelas coisas, mas é isso, eu senti que havia essa promoção de um espaço criativo na escrita, só que se calhar não havia ferramentas para potenciar um bocadinho mais isso, não é? Mas é isso, felizmente eu senti que até as minhas professoras de português eram bastante, pronto, promoviam esse espaço de não, escrevam. Era mais esta coisa de, pronto, olha, viajaste na maionese. Tenho uns certos critérios para avaliar. Fernando Pessoa, falaste num parágrafo, os outros 5 parágrafos são sobre outra coisa, portanto não dá. Tenho de fazer aqui uma avaliação. Mas sim, eu acho que também desde essa altura me habituei a escrever com base naquilo que eu gostava. E aquilo que eu gostava eram coisas para rir, não é? Como também... Já tinhas falado com o Gustavo, sabe? Eu consumo stand-up comedy há muito tempo, desde a minha adolescência, desde pré-adolescência talvez, assim que tive acesso ao YouTube, pronto, comecei a ver coisas de stand-up e programas de humor, como, sei lá, os Monty Python. Tenho muitas referências portuguesas de humor também, embora já não o sejam, mas como os Gato Fedorento, os contemporâneos, etc. E tudo isso informava o meu gosto pela escrita, né? De certa forma,
era o que me inspirava também a escrever com ainda mais liberdade. Era ver estas coisas e pensar, a pessoa antes de dizer isto em palco teve de o escrever e alguém teve de ler e se calhar dizer está bom ou está mau ou está... Portanto, eu também posso escrever aqui umas coisas e depois, eventualmente, se alguém ler, vai-me dizer se é bom ou se é mau. Mas escrevia sempre com essa confiança de que haveria de ser bom para alguém. E isso é o que me move ainda hoje, acho eu. Que é eu saber que alguma coisa se calhar vai comunicar através daquilo que escrevo, principalmente se comunicar com as pessoas da equipa. Eu acho que isso é um ótimo primeiro filtro para aquelas coisas, pronto, que saem assim às vezes de forma mais crua no início, né? Eu gosto muito de primeiros drafts de textos, porque é isso, é tudo aquilo em ebulição na sua versão mais crua, mais rígida, mais politicamente incorreta, mais pronto, mais raivosa até, se quisermos. E pronto, ajuda muito também depois ter outras pessoas, outros pontos de vista, outros feedbacks a manter aquilo centrado em relação ao tema, né? Ao tema que estiver a ser trabalhado. Ainda sobre escrita e agora também focando nas peças Blackface e Reparations Baby. Nós adoramos dizer nós isso. adoramos, estamos Reparations, sempre. baby. Reparations Baby. Que gostei muito e notei os desconfortos que tu provocaste. Sim. Obrigado. Os desconfortos que foram provocados muito profundos no público. Portanto, a minha pergunta é: o que é que te interessa mais fazer? Provocar reflexão, gerar incómodo ou criar transformação? Uau! Criar transformação é bom, embora pareça uma grande responsabilidade ou algo potencialmente inalcançável, né? Mas a verdade é que o que eu quero principalmente é entreter as pessoas, porque como espectador eu gosto de sair de um teatro, de uma performance, né? de um cinema, com a sensação de que valeu a pena estar ali, mesmo que eu não tenha percebido nada. E muitas vezes acontece, né? Vou ver coisas e há ali qualquer coisa que me escapa, não apanhei se calhar ali um ponto essencial de uma peça, de uma reflexão qualquer ali que devia ter feito o clique e não fez, e acaba assim meio confuso, mas guardo muito sensações de momentos de espetáculos, né? De um arrepio, um suspiro, assim, uma emoção qualquer, uma comoção qualquer, e gosto muito de perceber quando isso acontece também coletivamente, ou seja, quando eu percebo que esta sensação se calhar não está a passar só por mim, se calhar as pessoas à minha volta também estão a sentir coisas parecidas, né? E interessa-me esse lado de entrar numa sala de teatro para viver coisas, sentir emoções, sejam elas quais forem, sejam aquelas que estamos habituados a viver no dia a dia, sejam aquelas que, pronto, conhecemos muito recentemente ou que só temos acesso ali porque qualquer coisa naquele texto ou naquela encenação fez assim uma luz qualquer, né? Interessa muito procurar o teatro como espectador para esses momentos, que no cinema sinto que é bastante comum como espectador, porque o aparato à partida é sempre muito mais composto, né? Mas em teatro também é possível sentir muitas coisas com o mínimo de recursos, né? Com o mínimo de artifícios, e isso fascina muito. É o que mais me fascina no teatro e na performance em geral, é criar momentos de emoção ou comoção ou gargalhada coletiva só através de um diálogo, de uma troca de palavras, né? E às vezes sem palavra é possível também. E o humor eu acho que ajuda muito a essa comunicação. Pelo menos para mim é o formato que mais me puxa,
e sinto que é uma porta também de entrada para um lugar de empatia, escuta, compreensão, se calhar, ou mesmo que não seja compreensão, respeito. Pronto, acho que é importante também, pelo menos para mim, usar o humor como uma porta para qualquer coisa de maior ligação entre as pessoas, né? Tu falaste sobre esta experiência que pode acontecer e que acontece algumas vezes, eu já tive algumas desse tipo, de assistir a um espetáculo, de achar que, enfim, que o encenador, ou enfim, que todo o texto, o próprio texto, não é? Que para mim não toca em botões especialmente estimulantes, enfim, depois saio daquilo, saio do espetáculo, saio da sala, com a sensação, não de que ganhei tempo, mas de que perdi tempo. Ao ouvir-te, Sim. ao ouvir-te, parece que nunca tens essa sensação, mas se calhar enganei-me. Eu acho que sim, eu saio irritado de espetáculos, né? Normalmente, de filmes também, de concertos. Pois, pronto, mas dos filmes eu já me levantei e saí, portanto não estou a gostar e vou-me embora. Exato. De teatro é assim mais deselegante, é não é? mais elegante. Parece que há um código ali há um mais. Código, sim, aguentas até ao fim. Sim. Pois, exato. Pelo menos até ao intervalo, né? Pelo Depois menos. eu vou só à casa de banho. Exatamente, tchau. Já nunca mais vi o Marcos. Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu em teatro acho que também só por via do intervalo. Pois, só aproveitando sim, ali sim. aqueles 10 minutos em que pronto, e tchau. o pessoal está meio a dispersar e pronto, assim pela calada, vou-me embora e não digo nada a ninguém. Mas sim, essa sensação de tempo perdido, eu acho que não. Uma irritação, mas ao mesmo tempo é tentar perceber, né? Porque é que eu estou irritado e o que é que ali me fez pensar, pá, isto não tem jeito nenhum, não é fixe, não está bem feito ou qualquer coisa assim. Se calhar uso isso também para me inspirar, ou seja, para perceber o que é que eu não quero fazer ou que se calhar aquilo não é bem a minha cena, né? E ir percebendo isso também é importante para mim, porque também como trabalho com encenação, agora cada vez mais, e com escrita para cena, acho que é isso. Se calhar já não olho para espetáculos que eu considero menos bons, da mesma maneira que eu olharia tipo há 10 anos ou 12 anos, né? Que era só tipo, pá, gastei 10 euros nisto, não? Podíamos ter ido jantar fora, Agora já não. Onde? Agora, Onde? Exato. Quase, já nem o McDonald's quase. McDonald's, pois, os já menus quase também mais já um está bocadinho, já não não vou imenso tempo, está a quanto? Pá, a última vez o Happy Meal acho que está acima de 3,5€. Ou acima de 4 euros, não sei. Não, mas eu quando vou, que é muito, muito raro, diga-se de passagem, a não ser que o McDonald's eu gosto bastante, queira-nos patrocinar, e pode ser que eu coma mais um bocadinho, mas não, porque me vai fazer mal. Mas eu sei que há um que agora não me lembro, que costumo pedir, que já está nos 7€ e qualquer coisa. Ridículo. 7€ e qualquer coisa. Pois. Ridículo. Isto menu, estamos a falar de menu. Menu que antes era 5€ e pouco. Pá, quer dizer, que era maravilhoso. não dá. Pois, mas lá está, através daquela situação que já conversamos sobre as idades, o metabolismo e tudo, não a pessoa já descontinuou este tipo de alimentação. Não tem nutrição nenhuma, quer dizer, não acrescenta nada ao nosso pode haver sempre aquele cheat day, né? Ou aquela cheat meal, aquela refeiçãozinha em que já se pode, pronto. Sim, é que a pessoa está ali no pecado assumidamente. Pois, como eu há bocadinho com o bolo, não é? E que eu estava a tentar controlar e tu, opa, come lá isso. Tira-te o bolo e diz que te empurraram. Sim, diz que fui eu. Mas eu estava a precisar desse empurrão, porque eu queria mesmo comer a fatia de bolo. Eu acho que assim não engorda quando nós dizemos ao nosso metabolismo: olha, não fui eu, não fui eu, atenção. Pronto. Não fui. É por aí. E eu já não estou nos 30, portanto há outro tipo de preocupações com esta máquina maravilhosa que é o meu corpo, e que respeito bastante, porque quero viver até os, sei lá, é isso. E merecemos, e merecemos, porque eu quero viver coisas boas
como eu estou a viver agora, de te ver a brilhar, para mim, Que bom, sim, muito obrigado. sinceramente, não só tu, mas tantas outras pessoas têm passado por aqui, porque pensar há uns anos atrás que isto não estava sequer na equação. E tu Sim. falas que usas a tua arte para entreter, que é o teu propósito maior. Mas muito sinceramente, eu lembro-me de estar na peça, no Reparations Baby, a olhar para o público e a dizer: ui, grandes murros no estômago que este pessoal está a levar. Epá, será que isto abriu aqui uma porta para ir pesquisar? Porque eu notava, eu observava assim, há pessoal Sim. aqui que está a perceber, sim senhor, mas há outros que não perceberam o que é que isto quis dizer. Pois Portanto, eu vi ali como uma missão quase de informar ou de abrir ali uma porta para as pessoas irem pesquisar um pouco mais. Sim. Estou certa? Sim. Evidentemente que sim, e é isso, eu não desvalorizo de todo essa parte dos espetáculos que crio, né? Porque sei que se há ali muita informação nova para mim e para as pessoas da equipa durante o processo de pesquisa e de escrita, obviamente há de chegar também com alguma surpresa para o público, e há pessoas que vão estar a ter um primeiro contacto com aqueles temas, com aqueles factos, com aquelas evidências sobre aquilo que é o racismo estrutural e institucional em Portugal, né? E cultural também. E então existe essa componente informativa, existe esse lado mais de aula, se quisermos, né? Pronto, tentando sempre colocar o dispositivo num sítio que faça um bocadinho as pessoas esquecerem que aquilo tem tanto esse lado de lição, porque também não gosto de pensar no teatro como um espaço para se ensinar alguma coisa, né? Pelo menos a nível intelectual ou literário. Eu acho que isso, pronto, pelo menos enquanto espectador, prefiro que as coisas estejam um bocadinho mais democratizadas, ou seja, se vou referir um autor, explico minimamente que autor é que é, né? E considero sempre que há pessoas que podem não saber. Mas também gosto, no caso do Reparations especificamente, do Reparations Baby. Exato. As pessoas, nós da equipa, entretanto, encontramos, pronto, abrevia-se sempre, né? Aquela coisa a alcunha do espetáculo. Reparations Baby. Ponto de exclamação. I like it. Fizemos questão. Que bom, fico contente. Mas no Reparations Baby fizemos questão de ter private jokes para pessoas negras. Completo. Mas isso é uma marca também do blackface, o que eu achei muito interessante, porque numa conversa que nós tivemos, tu dizes a determinada altura que este é um espetáculo para as pessoas negras rirem, para fazer as pessoas brancas refletirem. Exato. E é muito interessante porque eu cruzei-me com uma pessoa branca no dia em que fui ver e ela estava muito preocupada. E abordou-me e disse: mas isto foi muito assim, portanto, de como é que eu tinha recebido, que talvez fosse pesado. Sim. Eu ali, perdida de riso, claro, e a lembrar-me exatamente do que tu tinhas dito, e eu pensei: olha, perfeito, foi exatamente o resultado que tu tinhas idealizado. É isso, eu idealizo, mas também estou sempre pronto para que me desmontem nesses ideais, porque é isso, eu também gosto que pessoas brancas se riam, né? Quando vêm a ver espetáculos meus, obviamente. Mas é isso. Permite-me também a liberdade de assumir aquele espaço como uma criação de novas narrativas para pessoas negras. Se calhar era esse o público-alvo prioritário dos 2 espetáculos que eu fiz, né? Destes 2 que eu fiz a título pessoal, o Blackface e o Reparations Baby. E pronto, esse incómodo sentido por pessoas brancas, como tu pudeste presenciar, eu percebi que também foi sentido por pessoas negras, mas claro que de um sítio completamente diferente, não é? E às vezes, soube que foi prazeroso para muitas pessoas sentir esse desconforto na sala, ao mesmo tempo que ela própria se sentia desconfortável também, né? Porque mesmo para pessoas negras não é sempre confortável
Verdade. de verem-se estes temas tratados. Porque há triggers, não é? Aquilo Exatamente. vais revisitar Sempre. alguns Sim. lugares. ainda O por trauma cima- transgeracional. Exatamente. Como já falámos, inclusive. E há este fator também de ser uma sátira, de ser uma coisa Sim, que sim. às vezes se falha ali qualquer coisa na entrega do texto ou mesmo na escrita, de dar a entender que aquilo está cheio de metáforas e pronto, e que existe mesmo essa recorrência pelo humor, né, na escrita. Eu perguntava muito se é isso, se toda a gente ia perceber pronto, o sal e a pimenta da coisa, né? Que é pronto, isto é a brincar, é sobre coisas muito sérias, com coisas que acontecem a sério, mas pronto, um bocadinho exagerado e levado assim a um sítio um bocadinho mais pronto, mais denso, tanto a nível humorístico como a nível de narrativo mesmo, né? As peripécias da própria história. Mas sim, depois há esse lado que não se controla, que é quem gosta, quem não gosta, quem sente que percebeu, quem sente que não percebeu. Mas esse desconforto, sim, foi assim do feedback mais comum que tive, principalmente de pessoas brancas. Sim, isso aí acho que a separação foi... Não é bem uma separação, mas houve essa diferença assim nos feedbacks. Mas diz-me uma coisa, quando é que tu começaste efetivamente a fazer teatro? Ou a brincar que estavas a fazer teatro? Ou começou na adolescência, por exemplo? Começou, então, tecnicamente começou... Tecnicamente falando. Supostamente começou em Moçambique, nas apresentações do 10 de junho, dia de Portugal e Camões. Eu andava numa escola portuguesa. Muito bem. Eu andava numa escola portuguesa em Moçambique, portanto havia assim celebrações muito específicas em que todos os alunos eram convidados a participar, e havia peças de teatro encenadas pelas professoras e coreografias também preparadas por elas. Fazíamos assim várias atividades, venda de rifas, canto e pronto, assim, muitas coisas. E eu comecei aí nestas celebrações de eventos escolares a fazer... Eu lembro-me que a primeira peça que fiz era sobre um estojo de escola, em que as personagens eram os objetos dentro desse estojo, e eu fazia o lápis, era o protagonista, e o lápis estava sempre a receber bocas das outras pessoas, dos outros elementos do estojo, porque estava sempre a picá-las, mesmo sem querer. Sempre a borracha a reclamar, estás-me sempre a picar, o afiador a reclamar, estás sempre aqui a querer coisa, pá, não dá. E era sempre era tudo contra o lápis. E eu lembro-me de me divertir imenso a fazer aquilo, assim, de ser uma coisa mesmo de assumir uma personagem num palco, com pessoas a assumirem personagens também, a fazer tudo aquilo perante os meus pais e perante familiares e amigos de familiares, etc. Eu acho que foi aí que comecei, ou pelo menos a gostar da coisa, não é? Não foi necessariamente aí que comecei, mas é isso, foi quando experimentei pela primeira vez. E fazíamos mais coisas de dança, na verdade. Muitos vídeos de infância feitos pelo meu pai. Elvis? Muito Mais Elvis. tarde. Sim, Elvis. Sim. Exatamente. Elvis, a entrarmos de mota lá num clube social, assim, com os alunos mais velhos, tipo, eles a conduzirem as motas, assim, todos atrapalhados. Podia ter corrido muito mal. Mas era isso, fazíamos assim muitas coisas também que divertiam as professoras, que naquele momento tinham ali uma oportunidade para explorar um bocadinho a criatividade com os alunos, e eu era sempre convidado a participar nas performances, tanto dos alunos da minha idade, do meu ano, como nos mais velhos. Ou seja, era assim também, era assim requisitado em outras danças e outras peças também. Mas acho que foi aí. E depois, profissionalmente, foi só a partir do momento em que entro para a Escola Superior de Teatro e Cinema, já aos 17, 18 anos. A trabalhar mesmo foi aos 19.
Mas E essas nunca mais paraste. Pois. E nunca mais parei, felizmente nunca mais parei, sim. Mas percebeste logo que seria por essa via, ou andaste como muitos atores hoje em dia que dizem não, mas ainda fui fazer o curso superior, ou estive na dúvida, ou ainda tive que convencer os meus pais. Tu passaste por esse processo ou foi assim linear? Eu acho que foi bastante linear a partir do momento em que eu descobri que a Escola Superior de Teatro e Cinema existia. Lá está. Porque houve esse momento de acabar o secundário em artes visuais e não querer ir para a pintura, não querer ir para a arquitetura, não querer ir para belas artes. Não me apetecia ir para belas artes. Eu não sabia bem explicar porquê, era só, não me apetece ir para ali. E então pesquisei cursos de artes do espetáculo, ou seja, esta vertente assim mais de artística, mas não necessariamente das artes plásticas. E entrei no curso de como é que era? Estudos Artísticos na Faculdade de Letras, variante de Artes do Espetáculo. Entrei neste curso a achar que também teria uma componente prática qualquer, mas não tinha. E ainda fiz 2 semanas de aulas, nas quais acabava por ser mais arrastado para as praxes do que outra coisa. Mas nessas 2 semanas na Faculdade de Letras eu já estava à espera da resposta da Escola Superior de Teatro e Cinema, cuja existência eu vim a saber. Vim a ser informado de que a escola existia já depois de me ter candidatado a todas as faculdades, aquelas que se põem por ordem, né? Sim. Primeira escolha, segunda, terceira. Já tinha essas todas elencadas e nenhuma delas tinha a Escola Superior de Teatro e Cinema, que acho que até nem dava, porque aquela obrigava provas de seleção. E entretanto, já tinha feito as provas quando entrei na Faculdade de Letras, já tinha feito as provas para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Tudo ao contrário, né? Não li o regulamento, fui assim muito. Mas como é que tu soubeste? Disseste que descobriste? Sim, como exato. É que essa informação chegou até ti? Lembras-te? Eu acho que foi, eu não sei se foi qualquer coisa de panfletos de escola, daquelas coisas que eu nunca olhava, assim em cima de uma mesa, assim qualquer coisa. Depois internet, ESTC, Google, o que é isto? É uma escola de teatro, é uma escola superior de teatro. Ok, e depois aquele incentivo também que alguns colegas do secundário já me tinham dado, que era, devias fazer qualquer coisa de palco. Curiosamente era um colega meu de secundário que também é ator hoje em dia. Portanto, ele também seguiu o seu próprio conselho e acho que fez muito bem, o Ivo Marçal. E pronto, foi também esse processo de tentar perceber o que era isto de fazer teatro, porque antes disso só mesmo em Moçambique, naquelas festas, naqueles eventos, nunca tinha tido um contacto nem com teatro amador, nem com clubes de teatro escolar, nem nada disso. Só assim em coisas de visitas de estudo aos antigos pavilhões da FIL, em que de repente havia uma peça a acontecer e eles chamavam pessoas do público e os meus colegas empurravam-me sempre para ser eu a pessoa do público a ser chamada. Porquê é que te empurravam sempre e porquê é que disseram dessa forma tão contundente que deveria ser esse o teu caminho? Porque achavam que eu fazia bem imitações e porque eu sempre fiz questão de ser um dos palhaços da turma também, né? Quando havia assim situações mais risíveis, eu tentava estar sempre envolvido nelas, né? E acho que era isso, era essa coisa de eu querer estar sempre a brincar, sempre a performar, sempre a imitar os professores, a imitar os alunos mais velhos ou o que quer que fosse. Isso, acho que informou muitas pessoas também de que se calhar havia ali qualquer coisa na qual eu teria alguma coisa a dizer ou alguma coisa a fazer, né? Só que eu não era consciente disso como as pessoas pareciam ser, né? E foi sempre essa coisa do não, experimenta vai lá, vais ver que vais curtir bué. E quando entrei na Escola Superior de Teatro e Cinema, assim, passando pelos pingos da chuva, sempre nas posições mais baixas, e só entrei porque eles libertaram vagas de outros cursos que não tinham tantas pessoas inscritas, do curso de produção e design de cena. Foi graças a essas vagas abrirem que eu pude ser aceito na escola.
E assim que entrei, assim que fiz a primeira aula, Disseste é isto. logo. Claro. Logo. Já nas provas eu pensava, pá, isto É isto. é fixe. Esta malta é muito maluca. Pá. Não, porque depois era isso, né? Como eu não tinha assim contacto nenhum com teatro, de repente exercícios de corpo e as pessoas a Exato. abraçarem-se e a tocarem com os pés, mas nas outras. E aquilo para mim era tudo uau. Tenho colegas, pronto, acho que cresci sempre uma adolescência em que havia muito pudor entre colegas mesmo, né? Entre amigos até. E de repente ali era um espaço de liberdade total e pronto, vamos abraçar-nos e chorar e à frente, tipo, ser vulneráveis à frente uns dos outros. Ao mesmo tempo que para mim aquilo era tudo uma grande novidade. E desconfortável também, ou não? Sim. Muito desconforto no início, sim, mas eu percebi que era um problema meu, ou seja, que era uma coisa de não, se eu quero fazer isto, pronto, tenho que me habituar a uma série de coisas. Depois pensava, né? Pronto, porque há espetáculos que a malta faz toda nua. E então é isto que a malta também está aqui já a ganhar à vontade para se estar só, né? Para se estar e fazer umas coisas. Olha, se tu soubesse há muitos anos atrás, há uns 20 ou mais, houve um grupo brasileiro, os Sátiros, e que eles fizeram, pronto, então as apresentações já estavam nus. Bem, se soubesse o burburinho que houve na cidade de Lisboa. Pois. Eu acho assim. que ouvi essa Já história. foi há sim. muitos anos atrás. Aliás, eu estava a fazer o curso com eles e Também lembro. foste para o palco? Não, Foi? não. É isso que tu queres Não, partilhar aqui? Não quero partilhar. É que o Black Mas Face lembro-me- termina com uma revelação, não é? Portanto, aqui também já estávamos a ter... Exato. Estava A Sim, fazer um sim. spoiler. É. Um spoiler. Mas na altura que estamos a falar mais de 20 anos atrás. Sim. Ou mais. Eu lembro-me de ouvir essa história, sim. E O escândalo. foi um escândalo, mas um escândalo. E eles tinham uma visão muito à frente, sempre tiveram alguns anos aqui em Portugal, mas depois pronto, voltaram para o Brasil. Sim. Olha, O Rodolfo era um grande encenador. Ele na altura queria fazer, que não se fazia em Portugal, e ele queria retratar a escravatura. Ele estava assim com um projeto para uma peça que chegou por não claro, avançar. depois foi cancelado. Claro, Despiram-se todos, pronto. Foi bem cancelado. É. Quer dizer, já se despiram e agora ainda te querem tocar na temática da escravatura. Pois. Quer dizer, não dá. São os devassos, Sim. uns devassos. É à vontade, mas não é à vontadinha. Exatamente. Todos Olha- nus, à vontade. A fazer de pessoas escravizadas. É pá, Isso é calma que aí. não. Não. Há limites, por favor. Desculpa, Paulo. Não, adoro essas derivações. Tu no início da conversa falavas ali a determinada altura sobre o humor e depois tinhas uma dúvida de como podias impressionar, não é? As pessoas, as miúdas. Abriu-te portas? Daquilo que eu me lembro, sim. Acho que sim. Então acho nem que tudo sim. está perdido na vida. É isso, eu acho que sempre tive alguma facilidade em fazer amigos. Só não tive, foi sempre muita vontade, ou seja, sempre fui uma pessoa de poucos mas bons, né? Pronto, assim, um círculo mais apertadinho, aconchegador. Mas é isso, eu acho que o humor em criança também, sim, ajudava. O humor é sexy. Ajudava. Ai, o humor é muito sexy, Eu hoje em desculpem dia lá. concordo. Não é, Gustavo? Concordo. Sim, O humor eu é- acho que- O Eu acho Gustavo que- concorda. Sim. E acho que isso é um bom nome para um podcast. Se tivesse um novo podcast sobre humor para. Calma aí, tem que ficar. Então é um podcast feito pelos três, não é? Ou Exato. pelos- É isso. Olha, nós estivemos a falar do Reparations e há uma frase que continua comigo, há várias, mas esta bateu-me particularmente, que é quando a tua irmã está a ter assim aqueles momentos, não é? Em que não me lixem, outra Sim. vez isto, não é? E ela diz qualquer coisa como, vou parafrasear, não citar, de cada vez que tu baixas os braços, eu tenho de levantar os meus mais altos. É isso. Que isto tem que ver com os aliados e com uma série de ausências, ou melhor, de não comparências, aquela coisa do jogo que está convocado e diz que vai e depois não aparece. Sim. Tens sentido mais isso?
Eu não. Uau, é uma ótima pergunta, mas é isso, eu não te sei dizer. Não vos sei dizer porque é isso, eu sinto que neste circuito, né, no teatro, no trabalho da cultura, né, é muito fácil termos a ilusão de que as pessoas estão um bocadinho mais atentas, um bocadinho mais preocupadas, um bocadinho mais aliadas de todos os struggles, né? todas as lutas, mas a verdade é que mesmo no meio cultural tem-se sentido o contrário disso, né? Esta vontade esta tendência para se usar a máxima do pronto, agora tudo é racismo, agora tudo é machismo, agora tudo é homofobia, agora tudo é... O já não se pode dizer nada, é uma das variações do já não se pode dizer nada. E eu sinto que tenho sentido isso mesmo de pessoas da área que eu achava que estavam noutro sítio. Pronto, tenho de ser aqui muito, muito franco e honesto, né? Portanto, é isso. A sensação é que sim, que isso está pronto. Se calhar existe aqui uma regressão qualquer. Porque acho que é isso, né? De repente chegam-se assim a uns extremos das discussões, a polarização. Eu acho que pode ir até um certo ponto e depois é como se as paredes fossem elásticas, né? E depois volta tudo assim a uma coisa mais caótica de falta de escuta. Eu acho que é isso, é as pessoas estarem muito conscientes ou muito preocupadas com o tom das conversas mais do que com o tema das conversas. E eu acho que o tom é apenas uma consequência da emoção com que se fala das coisas. E se eu quero falar de certas coisas que me afetam emocionalmente de uma forma que às vezes se torna mais vocal, eu acho que deveria haver uma outra compreensão também para isso, não é? E tenho sentido menos esse lado compreensivo, porque depois também há o lado do aproveitamento, né? Desta coisa de os aliados que, por mais boas intenções que tenham, acabam por, e o Reparations Baby é um bocadinho sobre isso também, né? Acabam por reproduzir as mesmas situações, os mesmos... Há uma dinâmica de poder que se mantém. Sem dúvida, sem dúvida. E essa dinâmica de poder, mesmo que no discurso da pessoa seja uma coisa de não, é para vocês, é para dar voz, é para... Pronto. Eu acho que quando chega ali um momento de tomada de decisão, é que se vê. Sabemos o que é que vai pesar mais. Não é? Claro. E os pactos que existem. Os pactos, às vezes pronto, aquela coisa de não quer ficar mal visto, ou prefiro ficar mal visto por estas pessoas ou por estas pessoas. Pronto, todos sofremos vários tipos de pressões, né? Quer a nível profissional, como a nível social, etc. Uns grupos sociais mais pressões que outros, obviamente. Mas acho que esse lugar da escuta, esse lugar de... Não, bora falar sobre assuntos sérios. É possível que se calhar a discussão suba um bocadinho de tom. Mas não deixo de gostar de ti. Claro. Por isso, não é? Não deixo de gostar de amigos meus que têm opiniões radicalmente diferentes das minhas. Depende das opiniões. Pois. Mas é isso. Tenho discussões com amigos brancos que sobre este tema falamos se calhar nunca mais. Ou lê este livro e depois voltamos a falar. Se tiveres um livro para eu ler também, dá-me. Eu leio esse livro, mesmo que não me apeteça nada. Tento fazer essa gestão, né? Vamos tentando fazer essa gestão, porque senão é muito fácil perderem-se assim pessoas, né? Para reels e para mensagens de desinformação e para os TikToks da vida. Para os TikToks, pronto, é muito fácil agora de repente perder-se o foco das conversas, né? Por isso que eu acho que os debates televisivos também estão assim num sítio muito
É bem, é uma grande fonte de inspiração. É, sem dúvida. Não é? Sem É que dúvida. eu estou à espera do próximo, não é? Embora gostasse muito de rever Blackface, quando é que volta? Quando é que volta a Lisboa? Exatamente. Tenho uma lista enorme de pessoas a perguntar-me sempre, porque não Sim. conseguiram ver, porque em Lisboa esteve pouco tempo, depois voltou a ser pouco tempo. Ok, boa, boa. Houve o documentário há umas 2 semanas ou Sim, outras mas dias o que eu comentário estava. traz spoiler. Eu já te sei, disse. eu Exato. sei. E está no eu YouTube pensei, também, ou seja- sim, mas eu quero ver a peça. Eu não vi a Mas- peça ainda. Então, eu posso dizer aqui de forma inédita, Ah. no podcast, o tal podcast, Tá. que o Blackface vai voltar a Lisboa. Blackface. Não sei como é que agora a sonoplastia vai ter de lidar com isto, mas olha. Blackface vai voltar a Lisboa. Não posso dizer ainda onde nem quando, Ok. mas vai voltar. Vai voltar. Yes. Em 2026? Eu diria que não. Oh, tá bem, mas mas será, vai mas voltar. será o mais brevemente possível. O mais brevemente possível. Ai, que boa notícia, Marco, obrigada. É mesmo. Estávamos mesmo a precisar de boas notícias. Obrigado Olha. eu por perguntar, porque assim sempre aproveito Este canal. para dizer, sim. Bem, breaking news. Só porque estávamos a ter conversa sobre os O preço dos Happy menus. Ah, O preço dos sim, menus. eu quero muito saber. E o Gustavo ajudou-me, e cá tenho aqui a informação, o preço é entre 4,95€ a 5,80€. Portanto, Happy Meal, já está Happy assim. Meal, O Happy Meal. Happy Meal. E eu Não está achava, nada happy. eu achava que ainda estava ali nos 13,70, Não, 13,80. não. Já passou dos Houve 4. aqui uma inflação. Epá, meu Deus. Houve aqui uma inflação séria. Tá Muito sério. Não, séria. houve uma inflação Está- séria, há muitas coisas a acontecer. Portanto, tu vais trazer, já temos aqui esta boa informação, e eu imagino que também possas estar a matutar noutras sequelas. Sim. Estou a trabalhar no meu próximo projeto. Sim. Ativamente, cada vez mais ativamente, ainda não tanto como gostaria, mas estamos a caminhar para isso. Esse posso dizer até onde vai estrear e em que Então, contexto. força. Então vai ser no próximo ano, no fim do próximo ano, em novembro. Ainda não sei exatamente as datas, mas na Culturgest, na sala grande da Culturgest. Sim, e o que posso dizer também, obrigado. Espetáculo. O que posso dizer Mesmo. também sobre o espetáculo, vou só dizer aquilo que eu gostava que fosse, porque sendo que ainda muito pode mudar, porque não sei muita coisa ainda, mas à partida será um musical. Eu amo musicais. E à Desculpa, partida tive- será. Mas é isso, atenção, eu não sou experiente em teatro musical, portanto vai ser uma brincadeira sobre musicais. Vais agitar os musicais. Sim, talvez. Sobre o hino nacional português. Ai, É isto que eu posso dizer para já. E já é um Parece- excelente teaser, sendo que Excelente. eu não suporto musicais, mas vou. Este eu vou. Ok, boa. vai boa, sim, boa. senhor. Claro que Vamos vou, juntas. sim, mas eu eu não adoro suporto musicais. musicais. Pronto, sempre achei espetacular É. juntar tudo: canto, dança. Não, já tivemos essa tudo, conversa. Eu depois- acho só tudo- ridículo. Assim, de repente estamos aqui. Não, nós temos. de repente estamos Nós já aqui, alguém tivemos- levanta-se, começa a. Mas não é assim do É, nada. Há todo um enredo. Exato. Epá, isso que não importante viste os é- musicais certos. Eu há muitos anos atrás, agora vou aqui gabar-me um bocadinho, vi a Ida em São Francisco, no Ok. Orpheum Theatre, e se tu visse um musical desse género, tu ias Ok. amar, de certeza. Tenho a certeza que eu ia Agora, te Ia. divertir. agora há aí um muito famoso que é o Hamilton, Sim. que é um musical de época, Exato. mas todo cantado em rap, hip hop, R&B. Acho que é uma boa forma de entrar Olha, se nós tiveres até- interesse. Portanto, nós a tentámos convencer. Isto porque agora também estou a consumir muito mais, né, do que consumi antes, porque é isso, também não era grande espectador de teatro musical, mas agora estou muito mais curioso sobre o que é que se anda a fazer Please. por aqui. Mas é isso, também sempre senti ali uma certa estranheza. Mas é isso,
há musicais e há musicais. É totalmente. Tu vais, há tu música vais que eu nem fazer... sequer penso nisso. Não, tu vais fazer o Paula filme Cardoso. Eu vou ver. Isso aí já está aqui. Ouve. Eu vou ver. Ouve, tu tens a missão de converter a Paula Não, Cardoso. isso aí é que já calma, né? Vamos Vou a isso. ver. Eu gosto Isso bastante. vou ver. Sim, E pronto. será um musical desconstruído. Então é isso. é outra Pronto, então coisa. olha, disseste a palavra certa. Isso é como aquela coisa nas receitas, né? Nos restaurantes todos. Exato, exato. Sim, Todos uma, frufru. sim, Não sei bacalhau o que à é brás, desconstruído. bacalhau à brás, mas o É, que se vê é desconstruído. uma espuma no prato, não é? E sais desse restaurante e tens de ir aonde? Fome. Ao McDonald's. 4,95€ a 5,80€. Não, mas eu não consumo atenção. Happy Meal, isso não dá para Pois, mim. não, também não é. Mas está, como Pois, conseguem ver, não vamos lá. está Sim. muito em conta. Marco Mendonça, muito obrigada. Foi Muito obrigado. um gosto, Obrigado. muito fã. Enfim, Até tem faltam umas palavras. faltaram É. umas palavras. Fã, admiro muito esta nova geração a fazer coisas espetaculares, profundas, desconstruídas, que fazem rir, mas que também fazem pensar. Muito obrigado. Obrigado. Grata, mesmo. Marco, por tantas gargalhadas. Grato, Paula. Grato. Muito obrigado. Este episódio tem gravação de Gustavo Carvalho, sonoplastia de Tomás Delfim, fotografia de José Fernandes e capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica Eu sou a Paula Cardoso. e estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.